Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, e boa noite. Hoje é culto de doutrina e eu estava pensando no que trazer para os irmãos, até que eu tive a ideia de começar um estudo com a igreja. É claro que eu não estarei pregando todos os cultos de doutrina, entendeu? Mas as oportunidades que eu tiver, nós estaremos dando continuidade ao que nós iremos começar hoje. E eu resolvi trazer um estudo sobre as parábolas de Jesus. Nós vamos pregar e estudar as parábolas do Senhor. Então, o nosso estudo, meus irmãos, ele está baseado... Eu escolhi um livro, é um livro que eu tenho aqui em casa, aí está espelhado, eu acho, né, no vídeo, mas o título do livro é As Parábolas de Jesus, para compreender as histórias que o Mestre contou. Ele é escrito por Simon J. Kistemaker, eu acho que é isso a pronúncia. A editora é a editora Cultura Cristã, entendeu? É muito boa. Esse livro, irmãos, eu já li ele diversas vezes. Não é a primeira vez que eu prego sobre parábola na igreja, mas todas as vezes que eu preguei sobre parábola na igreja, eu tive estudo neste livro e também na internet e através de pregações de outros servos de Deus. Então, baseado nos estudos que eu mostrei aqui desse livro, nós iremos dar cabimento ao nosso trajeto, tá bom? Hoje vai ser mais uma questão introdutória, nós vamos dar a introdução a respeito do que são as parábolas de Jesus, dessa metodologia de ensino que Jesus usou para falar das suas grandezas. Então, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias aí. Nós vamos usar aqui um texto base. Nós não iremos nos prender a esse texto, mas por tradição, né? Temos que ler um texto no início. Vamos lá, é Marcos capítulo 4. Então, abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 4. Nós iremos começar um estudo hoje sobre as parábolas de Jesus. E eu quero já também indicar aos irmãos que gostam de ler, que gostam de comprar livro, de estar abençoando aí a sua própria biblioteca, né? Compre esse livro se ele é bom, irmãos. Ele é muito bom, viu? Ele é bem simples, didático. Eu acho que eu já tô parecendo com um youtuber mesmo. Mas é bacana pra caramba. Eu gosto muito dele. E fica a dica aí. Os irmãos comprem um livro, procure ler livros, irmão. Procure ler livros. É muito bom. É muito bom. Então, Marcos capítulo 4... Nós vamos ler o verso do verso 1, só o verso 1 e o verso 2, tá bom? Então vamos lá. Diz assim: Retornou Jesus à beira-mar para ensinar. E a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. Verso 2. E assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. Somente até aqui, só para darmos início. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças eu te dou, meu Senhor, por este momento. É um momento da tua palavra, é um momento de edificação. E eu te peço, meu Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar comigo neste momento, me capacitando, Pai, a trazer esse ensino ao teu povo, e que todo aquele que assistir, Pai, este vídeo possa aprender do Senhor e possa, Pai, obter de ti um coração mais maduro espiritualmente. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, conceda-me, Senhor, sabedoria nas palavras e na maneira de transmitir, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa todo o teu povo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, hoje, irmãos, nós iremos começar esse estudo, mas hoje vai ser mais a introdução, né? E depois nós iremos começar a falar de cada parábola, pregação por pregação, tá bom? Até onde Deus permitir, vamos estar estudando as parábolas de Jesus. Então, hoje, começando pela introdução, eu fui olhar o sentido básico da palavra parábola, né? Não a experiência bíblica, mas o que
o secular mesmo fala a respeito dessa parábola. E eu encontrei esse sentido. Diz assim: parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possui simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Então, essa aqui é a explicação comum a respeito da metodologia de ensino chamada parábola, através desse estilo de ensino. Contar uma parábola, contar uma história, usar de simbolismo, usar de alegorias, para tratar, a grosso modo, é pegar algo bem simples do cotidiano, fazer uma história para trazer uma lição de vida. E se você quiser encurtar bem, assim, a grosso modo, é isso. É isso. Isso é o que a internet nos dá a respeito dessa palavra, né? Então vamos começar. As parábolas de Jesus. Ó, trazer ensino através de parábolas não é algo que começou com Jesus. Olha, entenda isso. Não começou com Jesus. Não foi Jesus que inventou essa metodologia de ensino. Ó, não começou com Jesus. Essa metodologia de passar sabedoria é bem antiga. Como eu vi lá no primeiro texto que eu li aqui para vocês, né? No significado comum, é algo que começou ali no Oriente, né? Começou no Oriente. Então é bem comum. E ó, já se aplicava bem antes da encarnação de Cristo. Os mestres da lei, os rabinos, já usavam desse método. Porém, suas parábolas eram baseadas somente nas leis mosaicas e em suas interpretações. Ah, irmão, se você está dizendo que Jesus não foi o único que falava através de parábolas, exatamente isso que eu estou dizendo. Antes de Jesus, os mestres da lei já usavam desse estilo de ensino. Ele também, ali na sala de aula com os pequenos judeus, os velhinhos, os anciões, transmitindo ali a Torá, a sabedoria do Senhor, as leis, o Pentateuco, ali, o Antigo Testamento. Eles já usavam de parábolas para passar algum ensinamento. Nos aconselhamentos, né? As parábolas já eram utilizadas. Então, assim, os rabinos da época, os mestres, eles também usavam de parábolas para ensinar os judeus. Isso é uma verdade, entendeu? Isso está na história. Porém, esses mestres, as suas parábolas estavam centralizadas somente na lei. Nós já sabemos que os rabinos da época de Jesus eram homens vidrados, né? Centrados na letra, naquilo que está registrado, naquilo que Moisés e os anciões da época ali do Êxodo falaram, né? Então, as suas parábolas, elas tinham um sentido baseado somente na lei. Somente na lei, entendeu? Então, eles se enquadravam nisso, né? Quando que Jesus começa a ensinar através de parábolas, ele transcende os ensinos terrenos, quer dizer, Jesus ele não se prendeu somente às leis que o Senhor deixou aqui para os homens na terra. Ele não se prendeu a isso, né? Você vai pegar o decálogo ali, que são os 10 mandamentos, você vai ver que ali são leis para os homens terem uma vida terrena aqui que agrade o Senhor, né? De toda maneira, é para este mundo, é para essa terra. Por mais que simbolize coisas espirituais, ainda assim tem uma base neste mundo, tem uma base nessa terra. Quando ele começa a usar desse estilo de pregação, parábolas, ele transcende. Ele sai, ele consegue começar na terra, né, o seu ensino e consegue pegar a tua consciência e levar para as coisas espirituais. Ele consegue transcender isso, ele consegue dar o salto deste mundo para o próximo mundo através das suas parábolas. Então Jesus, ele, em outras palavras, ele dá um upgrade
naquilo que já era costume dos judeus escutarem, né? Que são as parábolas. Jesus consegue dar esse novo, essa inovada. Então, com Jesus teve uma pegada mais elevada. Uma pegada mais elevada. Jesus ensina os grandes temas celestes. Olha o que Jesus consegue passar nas pequenas histórias dele. Olha só. Ele consegue passar o reino dos céus. Ele fala do amor. Ele fala da graça e da misericórdia do Pai dele. Da graça e da misericórdia de Deus. Ele fala também do governo e da volta do Filho de Deus, falando a respeito dele mesmo. Isso ele consegue passar, essa transmissão nas pequenas histórias, em parábolas. Ele também fala do modo de ser e do destino do homem. Então, todos esses temas Jesus conseguiu passar para os judeus da sua época, passar para os apóstolos, passar para os discípulos, para todos os seus seguidores. Ele conseguiu passar todas essas verdades através de histórias bem simples, que são as parábolas. Jesus foi comissionado a trazer à luz a verdade da palavra de Deus. Quer dizer, Deus Pai enviou o seu Filho à Terra, e o seu Filho aqui na Terra ensinou os homens as verdades que até aquele momento estavam ocultas a eles. Jesus trouxe a luz, trouxe um entendimento que ainda faltava, algo celeste que ainda não tinha para os homens. O que os homens tinham eram parábolas e ensinos, mas que não conseguiam, ou quase nunca conseguiam sair deste mundo e pisar no mundo celeste, numa capacidade de entendimento. Quase nunca eles conseguiam fazer isso. Mas quando Jesus veio e começou a ensinar, as pessoas se maravilhavam porque ele conseguia pegar um contexto do dia a dia e trazia uma sabedoria que conseguia transportar as pessoas deste mundo para o reino dele. E isso foi maravilhoso para aquelas pessoas daquela época e continua sendo maravilhoso hoje, né? Quando nós meditamos numa das parábolas do Senhor, nós aprendemos para o nosso dia a dia. Nós aprendemos coisas relacionadas ao reino dele, coisas relacionadas aos céus, coisas que não pertencem a este mundo, mas nós conseguimos trazer para nossas vidas e viver esse mundo celeste aqui ainda na terra, né? Então, isso é maravilhoso. Jesus trouxe isso para o homem, Jesus trouxe essa luz, né? Quando eu digo luz, eu estou falando de entendimento, irmão, entendimento. Qual é o símbolo de uma ideia? Na minha profissão de design, o símbolo de uma ideia é uma lâmpada, né? E o que uma lâmpada faz? Ela traz a luz. Então, quando eu falo assim, Jesus trouxe a luz aos homens, quer dizer que Jesus trouxe o entendimento aos homens, Jesus trouxe a ideia que os homens ainda não tinham a respeito de Deus. Jesus trouxe a verdade à tona e isso transformou. E ele fez tudo isso pelos seus ensinos e através das suas parábolas, né? Jesus se diferenciou de todas aquelas pessoas naquele momento, de todos aqueles irmãos naquele momento. Então, esse é os ensinos de Cristo aqui neste mundo. E o propósito, né? Vamos ver qual é o propósito, por que Jesus, né? Qual é o propósito de Jesus ao ensinar por parábolas? Olha só, é trazer fácil compreensão das verdades espirituais através de fatos comuns do dia a dia ao homem. É o que eu falei, Jesus pega algo complexo espiritualmente, talvez os fariseus e os saduceus talvez não conseguissem passar, né, as verdades do mundo de Deus, as coisas difíceis da palavra, para as pessoas comuns. Eles eram homens cultos, né? Homens doutos. Então, assim, há pessoas que são, irmãos, de uma experiência, de uma intelectualidade superior, mas que elas não conseguem pegar aquilo dali e transformar de uma maneira simples, passar.
Certa vez um professor meu disse que nem todo pregador é professor. E nem todo professor é pregador. Glória a Deus quando você nasce com as duas coisas. É maravilhoso. Você ser tanto pregador como ser professor. É maravilhoso. Mas nem sempre você nasce com os dois. Muitas vezes você ou é pregador, você é um bom pregador, você sabe trazer aquela pregação assim tremenda, mas se botar você numa sala de aula para ensinar, você não se perde, você não sabe ensinar, você não sabe lidar com uma situação de sala de aula, não dá. Você consegue somente pregar ali com aquele esboço, seguindo aquela trajetória, quando que dentro de uma sala de aula, se surgir uma pergunta que foge um pouco daquele assunto, você não consegue ligar ou prender a atenção daqueles alunos a doutrina que você estará trazendo no estudo. Então são duas coisas diferentes. Louvado seja Deus quando você nasce com as duas. Mas se você não nascer com as duas, nascer com uma, com outra, é porque Deus quer usar você de maneira específica em uma das duas. Então, assim, voltando, ao viver entre nós por muitos anos, Jesus foi capacitado a entender como funcionam diversas profissões e situações do cotidiano das pessoas. Ele sabia das ações do rico e do pobre, do justo e do injusto. Olha só. Quando Jesus esteve aqui entre nós, ele pregava bem, ele ensinava bem. Como eu disse, né? Ele sendo Jesus, ele estando com o Espírito Santo, ele possuía as duas capacidades, né? Que não é o caso de todo mundo e que não era o caso também dos fariseus, dos saduceus, dos rabinos, dos mestres da lei da época. Talvez eles fossem bons somente para conversar entre eles, já porque o seu dialeto era um dialeto mais intelectual. Mas para passar experiências para o povo, talvez não. Até porque em outras passagens nós sabemos do caráter deles, eles eram homens orgulhosos e que se beneficiavam através do pecado dos outros para se exaltar, né? Então, assim, a santidade deles era baseada no nível de pecado do seu próximo, coisa que Jesus condenou. Então, eles não eram bons para passar esse ensino. Muitos deles, não vou dizer todos, mas parece que não dava. Quando que Jesus veio com toda essa sabedoria e conseguiu fazer essa transformação de pegar um assunto difícil, simplificar e passar através de um exemplo do dia a dia, né? Jesus conseguiu fazer isso. Então, assim, ele viveu entre nós, ele nasceu, ele cresceu, ele teve a sua juventude, ele viu a profissão do pai dele, ele teve assim, a sua fase adulta, ele viu outras profissões, ele teve contato com rabis, com mestres, ele teve contato com ricos, ele teve contato com pobres. Então, um amontoado de experiências que nós podemos dizer que Jesus teve, embora que as escrituras elas não venham dar detalhes de como foi a infância de Jesus, de como foi a sua juventude, ela vai focar mais na sua fase adulta, mas pelo fato de nós sabermos, de nós termos passado por isso, né, infância, juventude, fase adulta, nós podemos dizer que Jesus teve todas essas experiências, né? Ele viu, né, a situação do seu povo. Então, compreendendo todas essas coisas, Jesus ali, ele pega tudo aquilo que ele viu com seus próprios olhos e consegue trazer as maravilhas de Deus para o povão entender. Jesus consegue fazer isso, ele recebe de Deus capacidade para isso. As aplicações de seus ensinos serviam para todos. Embora que alguns pareçam enigmas, existem algumas parábolas que parecem mais enigmas, nós temos que concordar com isso. A grande maioria eram de fácil entendimento, embora que algumas ele teve que explicar melhor aos seus discípulos. Então, assim, a maioria, a grosso modo, todas as parábolas de Jesus é de fácil entendimento. A grosso modo, todas é de fácil entendimento. Mas há algumas que realmente têm essa pegada assim, de enigma, de você tentar descobrir, desvendar.
mas essas foram parábolas bem específicas. Eu quero trazer um exemplo aqui. Lá em Marcos, né, no próprio capítulo do texto base que nós lemos, no capítulo 4, o verso 11 e 12, nós vemos Jesus falando, olha só. Ele lhes disse, Jesus falando para os apóstolos, ele disse assim, ó, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. A vocês, Jesus olha para os seus discípulos e diz, a vocês está sendo dado o mistério do reino de Deus. Mas os que estão fora, quer dizer o quê? Fora do aprisco, para aqueles que não são as suas ovelhas. Olha só, estão fora, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Então, nesse momento aqui, a parábola funciona como um enigma que só vai ser desvendado por aqueles que o Senhor quer que desvende, por aqueles que são os escolhidos de Deus, por aqueles que o Senhor queira que aprenda aquela lição espiritual. Não para todos. Há muitas parábolas que todos, tanto o ímpio como o justo, vai escutar e vai se beneficiar. Mas existem algumas que Deus parece que não, é para você aqui, é um caso específico. Isso aqui são para os meus, aqui eu vou dizer só para os meus, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Olha só, Jesus disse, olha, se fosse diferente, se eles entendessem, se eu desse a eles a luz de entendimento dessa história que eu acabei de contar, correriam um risco deles entenderem, se arrependerem e eu ter que perdoá-los. Só que não era o desejo de Jesus. Não é. Nesse momento aqui, Jesus nos capítulos anteriores, os versos anteriores, você vai ver Jesus ali passando por um momento difícil com os mestres da lei, com todo aquele público que estava escutando ele. Então, por causa daquele momento, Jesus fala dessa maneira com os apóstolos, né? Que aqueles não estava sendo dado o direito de entender, mas aos apóstolos sim. Vamos entender, olha só. Esse momento é bem particular, pois esse texto refere-se à parábola do semeador. Isso aqui é logo depois de Jesus contar a parábola do semeador. Essa não ficou bem clara para todos, porque como o próprio Jesus falou, o entendimento dela estava separado apenas para os seus discípulos, pois anteriormente ele estava sendo insultado pelos mestres quando afirmaram que ele expulsava demônios pelo poder de demônios. Olha só. Em seguida, Jesus também faz diferença de quem é e de quem não é da sua família. Isso deixa bem claro o porquê que Jesus queria que apenas os seus discípulos entendessem. Versos anteriores ao capítulo 4. Jesus é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, pelo poder de outro demônio. Né? Em seguida, Jesus fala que a família dele são aqueles que não somente escutam, mas que obedecem a sua palavra. Então, assim, irmãos, até chegar na parábola do semeador. E após Jesus falar a parábola do semeador, nem todo mundo entende. Até os discípulos mesmo parece que não compreendem. Jesus vai explicar para eles. E fala o texto que nós lemos aqui. Por que Jesus não falou de uma maneira que todos compreendessem? Porque Jesus aqui, nesse momento, Jesus vai fazer separação. Jesus não quer que aqueles que chamaram ele de Beelzebul entendessem. Jesus não queria que aqueles que somente escutavam ali a palavra dele, mas que não as praticavam, entendessem. Jesus não queria que esses entendessem. Então, essa passagem que nós lemos é uma passagem particular do momento. Porque, em geral, as parábolas eram de fácil entendimento para todo mundo.
para todo mundo, de fácil entendimento. Mas existia momentos em que Jesus não trazia a luz para todos. Trazia só para aqueles que realmente pertenciam ao seu aprisco, que realmente eram as suas ovelhas, nesse caso aqui os discípulos, né, os apóstolos. Então, meus irmãos, nem todas as parábolas elas vão ter esse fácil entendimento, não. Há parábolas que funcionam como enigmas, né? Enigmas que para os seus escolhidos, para os seus servos, serão desvendados, o Senhor trará a luz. Mas para aqueles que não querem nada com o Senhor, nesse caso aqui foram os fariseus, os mestres da lei e grande parte do público que escutava ele naquele momento, o Senhor não quis. O Senhor não quis que eles entendessem. Então, para eles, funcionar como um enigma. Para nós, embora que funcione a princípio, mas logo em seguida, Deus nos revela o sentido daquela parábola. E aquele sentido vem para nós como uma luz, realmente, e transforma, né? Que transforma a maneira como nós agimos. Nós passamos a entender o propósito, né? Então, o propósito da parábola é trazer um entendimento do reino de Deus, né? Nos ensinar algo específico. Esse é o propósito da parábola. Agora vamos falar em relação às suas interpretações. Veja só. Na época dos pais da igreja, as escrituras eram investigadas minuciosamente para acharem pistas sobre a volta de Jesus. Cada detalhe era considerado. Com isso, as interpretações das parábolas perderam toda a sua simplicidade e começaram a ganhar interpretações mais alegóricas. Olha só. No princípio, na era patrística, dos pais da igreja, as pessoas, os estudiosos, eles tinham uma curiosidade muito grande a respeito da vinda de Jesus, né? Então, assim, eles estudavam as escrituras minuciosamente, detalhe por detalhe, atrás de pistas para saber quando é que Jesus voltaria, como é que seria esse retorno. Então, eles estudaram letra por letra, detalhe por detalhe. E isso trouxe um problema em relação à metodologia de ensino de parábolas, né? Isso trouxe um problema, o que é? Eles começaram a levar em consideração detalhe por detalhe da parábola, né? E isso foi um problema. Por quê? Porque eles conseguiram tirar a simplicidade do ensino. Porque o diferencial da parábola é justamente isso. É você conseguir explicar algo profundo, algo tremendo de Deus, através de algo simples que você vê no seu dia a dia. Né? Então, essa simplicidade, os pais da igreja, ali no princípio, tentando descobrir as pistas da volta de Jesus, eles exageraram tanto em botar um símbolo em cada detalhe da história, fazendo alegorias, comparações, pressupostos do que é, do que não é, que tiraram toda a simplicidade das parábolas. Então, algo que deveria ser bem simples, né? Deveria continuar simples para a compreensão do povo, se tornou algo mais obscuro. Na realidade, foi mais difícil. Porque agora o povão iria ler aquela história do lavrador, por exemplo, né? do agricultor, é algo simples. E o povão ia ver aquela história do agricultor e ia trazer um símbolo para cada detalhe. A enxada simboliza isso, a pá simboliza aquilo, o capim... Para no final se perder, virar uma confusão. Então, toda a simplicidade das parábolas acabaram se perdendo ali no tempo patrístico, né? Por exemplo, Orígenes, grande teólogo e filósofo da Alexandria, ali no Egito, procurava interpretar símbolo por símbolo, alegoricamente, das parábolas. Orígenes foi um grande teólogo da sua época, ele cometeu esse erro.
símbolo por símbolo, trazendo um sentido que ele achava para cada detalhe da história, né? Aconteceu com Orígenes. Já na época dos reformadores, agora nós estamos chegando na época dos reformadores, Martinho Lutero procurou empenhar-se a interpretação baseada na história e na análise gramatical do texto. Martinho Lutero era estudioso, minuciosamente também as escrituras, só que ele pegou o sistema alegórico, esse negócio de fazer comparações, de simbolismo, ele começou a deixar um pouco isso mais de lado. Ele não abandonou. As escrituras, ela tem muito disso, tem muito simbolismo nas escrituras. O livro de Apocalipse é um exemplo claro. Só que Martinho Lutero, estudando as parábolas, trazendo uma maneira de interpretar as parábolas, ele abandonou um pouco mais essa pegada de Orígenes, né? E ele procurou se firmar mais no contexto histórico. Quando Jesus pregava e trazia uma parábola, Martinho Lutero ele procurava o contexto histórico daquela parábola que Jesus estava falando. E ele se prendia à gramática do texto. No caso, se era Novo Testamento, ele corria para o grego, né? Nós sabemos que o Novo Testamento inteiro é escrito em grego. O grego koiné, o grego do povão. E se ele encontrava uma parábola no Antigo Testamento, irmãos, existem parábolas no Antigo Testamento também, né? Não contada por Jesus, é claro, mas por profeta e por mestres da época. Quando ele encontrava uma parábola ali também no Antigo Testamento, ele corria para o hebraico ou corria para o aramaico. Existem também textos, o Antigo Testamento não é só hebraico, mas existe muito aramaico também. Então, ele ia para os textos, para a gramática, por qual é o sentido daquela palavra. Porque nós sabemos que inferno, por exemplo, inferno para a gente aqui, para os gregos, a palavra Hades, né, quer dizer mundo dos mortos. Mundo dos mortos. E Geena quer dizer lago de fogo. Só que para nós inferno é inferno. Entendeu? Quando que eu posso usar Hades somente para dizer mundo dos mortos? Mas o mundo dos mortos não é só inferno. O mundo dos mortos também pode ser chamado de Deus. O mundo de Deus, o paraíso do Senhor, se nós olharmos com a perspectiva de quem está nesta terra. De quem está nesta terra. Se nós trazemos a palavra Hades, quer dizer mundo dos mortos. Mundo dos mortos. Então, assim, para nós, aquela pessoa que partiu, morreu. Embora que ela esteja viva espiritualmente, mas para nós, para este mundo, ela morreu. Daqui ela não sabe nada. Então ela está no Hades. Que Hades? Ela está no mundo dos mortos. A grosso modo, pelo sentido da palavra. Né? Só que quando nós traduzimos para o nosso português, nós falamos inferno. Então, assim, o nosso português ele ainda é muito pobre para distinguir os sentidos das palavras hebraicas, aramaicas e principalmente gregas. Até porque naquela época esse tipo de palavra, uma simples palavra, dependendo do contexto, poderia significar uma série de outras coisas. Então, Martinho Lutero, ele ficava preso nisso, nesse sentido. Contexto histórico do lugar e sentido gramatical da palavra. Ele se prendeu a isso para trazer as interpretações das parábolas de Jesus. Ele deixou um pouco de lado, ele não abandonou totalmente, porque também não se pode interpretar literalmente, né? A palavra de Deus há muito simbolismo nela mesmo. Então, assim, ele não abandonou total, mas ele deixou um pouco de lado e se prendeu mais na gramática e no contexto histórico. Isso foi o que Martinho Lutero fez no processo de interpretação das parábolas. E em seguida, nós temos também, deixa eu ver aqui, já João Calvino foi mais específico ainda. João Calvino, depois de Lutero, João ele foi mais específico ainda. Olha o que Calvino fez. Ele evitou totalmente as interpretações alegóricas.
e procurou estabelecer o ponto principal de seu ensino. Né? O que Calvino fez? Ele pegou e tirou totalmente as alegorias. Tirou totalmente. E focou em achar o ponto principal da parábola. A base daquela parábola, o foco daquela parábola, o que Jesus queria, qual era o alvo que Jesus queria atingir, o que ele queria passar naquela parábola. Quem os mais antigos aqui, que assistiram aquele seriado He-Man, vocês, eu não peguei muito, irmão, mas eu assisti um pouquinho. No final da série, o He-Man, ele passava a moral da história. Não sei se vocês lembram. Ele passava. E a moral da história de hoje, ele começa a falar qual era a moral, qual era o aprendizado que foi passado naquele episódio de animação. Então, assim, Calvino procurou fazer isso, procurou se empenhar nisso, a achar o ponto principal da parábola, qual era o foco da parábola, qual era o ensino, a moral da parábola. Calvino, ele se especificou nisso. João Calvino, ele evitou totalmente as interpretações alegóricas e procurou estabelecer o ponto principal de seu ensino. Na segunda metade do século XIX, isso aqui já passou Calvino, passou Orígenes, passou Martinho Lutero, agora passou Calvino, e nós estamos chegando agora na segunda metade do século XIX, um rapaz, um teólogo chamado Van Coesveld, eu acho que é isso, mais ou menos a pronúncia, é difícil o nome. Um estudioso alemão aprimora a visão de interpretação dos reformadores. Esse alemão concorda com Lutero e concorda com Calvino. O que ele faz? Ele pega aquelas maneiras de interpretação das parábolas e aprimora, dá outro upgrade, entendeu? Dá outra avançada, dá outra melhorada. Ele aprimora a visão de interpretação dos reformadores. Ele diz que para fazer uma boa interpretação das parábolas, o estudante deve encontrar seu significado básico e distinguir o que é e o que não é essencial. Então, assim, nós que vamos estudar as parábolas de Jesus, nós estaremos nos esforçando para identificar o ensino base delas. Né? Qual é a moral, vamos dizer assim, delas? O que Jesus quer realmente passar com elas? Nós iremos estar em busca desse aprendizado. Nós procuraremos não nos prender a coisas que Jesus não fala. Por exemplo, na parábola das 10 virgens, Jesus fala do noivo, Jesus fala das 10 virgens, mas ele não fala da noiva. Ele não fala. Então por que a gente se prende à noiva? Né? Então existem coisas que não são essenciais nos contos, nas parábolas. E muitas vezes nós perdemos tempo nos prendendo a elas, trazendo coisas que Jesus ilustra elas ali apenas para montar a história, mas elas não são o principal, elas não são os atores principais, elas não são o sentido principal, não. Jesus ele dá um sentido principal e é esse sentido que nós pretendemos detectar nas parábolas, né? E também aprenderemos o que não é essencial, o que está ali apenas para dar estrutura à história. Então, o nosso amigo Van, ali da segunda metade do século XIX, ele nos traz esse sentido. Né? Ele nos dá essa dica, olha, procura o que é principal, o sentido principal, aquilo que Jesus quer falar. Não se apega àquelas coisas que estão ali somente para dar estrutura, porque elas estão ali somente para isso, somente para dar uma estrutura melhor à história. Né? O sentido principal não está nelas. Nós temos que procurar o sentido principal, a informação, o foco da informação, aquilo que Jesus quer realmente passar. Né? Então, essas são, irmãos, as maneiras de interpretação
no decorrer da história em relação às parábolas, né? Como eu disse, essa foi a introdução, toda baseada nesse livro aqui, ó. Livro bom. Eu não empresto, tá bom? Compre o seu. Então, hoje nós demos a introdução e na próxima vez que eu tiver a oportunidade de estar pregando novamente, nós vamos começar com a primeira parábola, tá bem? Então, irmãos, fiquem com Deus. Na próxima vez nós iremos estudar a parábola do sal, né? Iremos falar do sal da terra, né? Então, essa vai ser a primeira parábola que vai ser estudada, que nós vamos dar continuidade. Então, na introdução de hoje, eu espero que os irmãos tenham compreendido e que todos vocês possam ser abençoados em nome de Jesus, tá bem? Então, fique com Deus, a paz do Senhor. Até a próxima e boa noite. Tchau, tchau.